Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Meu nome é Anselmo Nogueira, eu sou professor de Botânica da Universidade Federal do ABC e hoje a gente vai falar um pouquinho da diversidade das plantas terrestres ou embriófitas. Em especial vamos falar de três linhagens, as hepáticas, os antóceros e os musgos. Espero que vocês gostem do tema da aula de hoje. Sejam bem-vindos. Se vocês observarem aqui ao meu redor, eu coloquei alguns exemplos de plantas da linhagem das embriófitas. Então, se vocês olharem com atenção, existem grupos aqui com flores, grupos com sementes sem flores e grupos de plantas que não possuem nem flores e nem sementes, como esse musgo aqui na parte mais acima do slide. O que eu estou querendo evidenciar com essas imagens? A grande diversidade de plantas que estão dentro da linhagem das embriófitas. E a grande maioria delas são as plantas com flores. Mas hoje a aula ela vai estar focada justamente nessas linhagens de plantas pequenininhas. Se vocês olharem a régua amarela aqui do lado do musgo, vocês vão perceber que o musgo na verdade ele é muito pequeno. E os musgos, assim como as hepáticas e os antóceros, têm esse tamanho reduzido. Mas o que caracteriza esses três grupos, mais todas as plantas que estão contidas dentro da linhagem das embriófitas? Bom, a primeira sinapomorfia, ou novidade evolutiva desse grupo, dá nome ao grupo. Então, embriófitas, as plantas que possuem o embrião. Na aula de hoje, veremos 4 tópicos. Primeiro, vamos recordar o ciclo de vida e o posicionamento das embriófitas na filogenia. Depois, vamos falar do passado das embriófitas, ou melhor, o que conseguimos recuperar desse passado. Também abordaremos as relações de parentesco entre as linhagens dentro das embriófitas, em especial o posicionamento dos musgos, hepáticas e antóceros. E finalmente vamos explorar as variações estruturais dos gametófitos e esporófitos nos 3 grupos de plantas. Vamos começar agora relembrando o ciclo de vida das embriófitas. Como vocês podem perceber nesse esquema do ciclo de vida das embriófitas, a fertilização leva à formação do zigoto e, por consequência, do embrião. O embrião continua se desenvolvendo para dar origem à fase multicelular diploide, o chamado esporófito. Portanto, a meiose é postergada nesse ciclo de vida e não ocorre logo depois do encontro dos gametas. Se vocês observarem o esquema, é o esporófito que produz por meio da meiose células reprodutivas, chamadas nesse caso de esporos. São os esporos haploides. Os esporos são dispersos no ambiente e acabam se desenvolvendo no gametófito, a fase multicelular haploide, no ciclo de alternância de gerações. Relembrando as novidades evolutivas ou sinapomorfias das embriófitas, já destacamos o surgimento do embrião, que dá nome a essa linhagem de plantas. Também são novidades do ancestral comum mais recente dessa linhagem de plantas o surgimento do esporófito a partir do embrião. Também o surgimento dos esporângios, produzidos sobre os esporófitos, estruturas que produzem e protegem os esporos. Temos também como sinapomorfia o surgimento dos gametângios, estruturas no qual os gametas são produzidos e ficam protegidos. E, finalmente, o surgimento da cutícula sobre a epiderme, que protege e impermeabiliza externamente essas plantas. Uma outra provável sinapomorfia considerada por alguns autores é o surgimento de uma substância na formação da parede mais externa dos esporos, a esporopolenina. A esporopolenina pode ser mais antiga que as embriófitas, pois algumas algas verdes possuem tal substância no zigoto. No entanto, sua presença no revestimento dos esporos parece ser uma novidade evolutiva das embriófitas. Particularmente, a esporopolenina é um polímero resistente à desidratação, à decomposição e a diferentes agentes químicos do ambiente. Portanto, quando observamos uma espécie de musgo vivente, as estruturas do corpo dessas plantas mais resistentes e com maior potencial de fossilização são os esporos dentro dos esporângios, devido justamente à presença da esporopolenina na parede dessas células. Nessa imagem é possível ver um musgo do gênero Sphagnum. As linhas identificam o trecho do corpo que é o gametófito, abaixo, e o esporófito, acima. É no esporângio único na porção mais distal de cada esporófito que são produzidos os esporos impregnados mais externamente com a esporopolenina. Dessa forma, se fôssemos buscar evidências no registro fóssil das embriófitas mais antigas, deveríamos procurar por esporos, ao invés de partes maiores do gametófito ou esporófito dessas plantas.
E é exatamente o que os paleobotânicos têm descoberto a partir de um conjunto muito fragmentado de fósseis, no caso de microfósseis, pois estamos falando do processo de fossilização dos esporos das mais antigas embriófitas conhecidas. Vejam nas imagens alguns desses esporos fossilizados. Uma tétrade do lado esquerdo formada por 4 esporos, no qual é possível observar 3 deles visíveis, o quarto está escondido atrás dos 3 visíveis. Ao lado direito da tétrade, temos uma díade fossilizada, e é possível observar 2 esporos empilhados. Abaixo vemos um conjunto de muitos esporos agrupados possivelmente com partes do esporângio. Dadas as características de agrupamento e morfologia desses esporos, acredita-se que sejam os esporos de representantes antigos da linhagem das embriófitas, que viveram por volta de 475 milhões de anos atrás. Portanto, podemos recuperar parte da história da vegetação das primeiras embriófitas que colonizaram o ambiente terrestre, investigando a diversidade de esporos distribuídos no registro fóssil ao longo do tempo. Observe no gráfico, ao centro, que o eixo Y é o tempo entre 392 e 468 milhões de anos atrás. É possível observar a diversidade de tipos de esporos ao longo do tempo. Por volta de 440 milhões de anos atrás, existe uma mudança mais drástica na diversidade de esporos. Antes desse momento, tínhamos uma quantidade bastante grande de esporos organizados em tétrades, díades e mônades, que caracterizam as primeiras embriófitas. Depois desse momento, temos um aumento dos esporos isolados do tipo trilete, mais à direita no gráfico. Esses esporos do tipo trilete são os mais comuns encontrados hoje nas embriófitas viventes. À esquerda, ainda no gráfico, coloquei 2 outros esporos fossilizados organizados em tétrades. Já à direita, coloquei um esporo único isolado do tipo trilete, de uma espécie vivente de esfagno, um musgo bastante comum. O nome esporo do tipo trilete se deve à marca no centro desse esporo que parece uma quina, e é a marca que ele preserva do processo de divisão celular meiótica que deu origem a 4 esporos haploides ainda dentro do esporângio. Portanto, nós já falamos um pouco dos registros fósseis das embriófitas, de suas sinapomorfias. Agora vamos olhar dentro da linhagem desse grupo de plantas. Como tais plantas se diversificaram e, especialmente, qual é a relação de parentesco entre musgos, hepáticas e antóceros. Tradicionalmente, esses 3 grupos estavam inseridos dentro de um grupo mais amplo, composto por plantas pequenas e sem tecidos vasculares, as briófitas. Plantas que crescem em locais úmidos, que colonizam rochas e solos expostos, com nenhuma espécie verdadeiramente marinha. Talvez vocês recordem dessa classificação dos livros de biologia do ensino médio. No entanto, com o advento da sistemática filogenética, foi possível rever as classificações mais antigas e investigar a existência de grupos naturais ou monofiléticos formados por essas plantas. A pergunta neste caso é se as briófitas das antigas classificações botânicas formam um grupo natural e se individualmente hepáticas, musgos e antóceros também podem ser tratados como grupos monofiléticos. Hoje sabemos que a relação de parentesco entre essas plantas é mais complexa, e dada a carência de macrofósseis, temos quase que exclusivamente as espécies viventes e seus caracteres, morfológicos e moleculares, para recuperar a história que conecta essas plantas no passado. Se vocês observarem as filogenias acima, vocês perceberão as variações nas hipóteses filogenéticas levantadas por diferentes cientistas, dependendo do método e caracteres que utilizaram em suas análises. Isso se deve especialmente porque os eventos de cladogênese que eles investigam ocorreram há mais de 400 milhões de anos atrás, e quanto mais fundo voltamos no tempo, mais incertas são nossas hipóteses sobre as relações de parentesco entre grupos viventes. Em uma dessas hipóteses filogenéticas, as briófitas surgem como um grupo monofilético. No entanto, na grande maioria das demais análises, as briófitas surgem como um grupo parafilético ou não natural. Além disso, trabalhos mais recentes também têm mostrado que o ancestral comum mais recente das embriófitas deve ser um pouco mais antigo do que pensávamos, por volta de 500 milhões de anos atrás. Todas essas informações compõem a nossa melhor hipótese sobre o surgimento desses grupos, e embora exista muita incerteza sobre essas estimativas, temos avançado cada vez mais no nosso entendimento das histórias das plantas no planeta. Dentro do nosso curso,
vamos considerar como nossa melhor hipótese filogenética a descrita na última edição do livro Sistemática Filogenética. Vejam nessa filogenia que as briófitas não formam um grupo monofilético, e é possível perceber também que existe uma incerteza sobre o posicionamento dos musgos, podendo os musgos ser o grupo irmão das hepáticas ou formar uma linhagem que é grupo irmão dos antóceros mais as polisporangiófitas, ou seja, aquelas plantas que produzem múltiplos esporângios. Nós vamos tratar agora dos caracteres morfológicos e funcionais das hepáticas, musgos e antóceros, começando pelas hepáticas. Você já ouviu falar delas? Quando você visitou alguma cachoeira ou riacho com pedras, já observou pequenas plantas achatadas sobre as rochas? Na imagem, você está vendo uma espécie de hepática talosa, mas existem também hepáticas folhosas. Vamos olhar agora um pouco mais desse grupo de plantas. Existem cerca de 5.000 espécies de hepáticas distribuídas pelo mundo. Os livros adotam diferentes classificações para esse grupo de plantas, e, portanto, você pode encontrar diferentes nomes associados às hepáticas, como, por exemplo, o filo Marcantiophyta ou o filo Hepatophyta. O mais importante para nosso curso é que você saiba identificar esses grupos e reconhecer seus caracteres diagnósticos. No vídeo, vocês podem observar o desenvolvimento do gametófito de algumas hepáticas. Vejam um deles em especial se desenvolvendo mais ao centro do vídeo. São 4 meses de imagens sequenciais para que você possa perceber o desenvolvimento dessas plantas de forma contínua. Elas crescem rápido ou devagar? Perceba os detalhes da epiderme dessas plantas e a diferença nas cores durante o seu crescimento. Parece que a epiderme é dividida em pequenos azulejos. São as muitas células epidérmicas que compõem a superfície dessa planta. Além disso, é possível ver estruturas que parecem xícaras. Essas xícaras não estão vazias. Dentro delas estão sendo formadas pequenas gemas reprodutivas. Se você olhar ainda algumas células epidérmicas individualmente, talvez você perceba que cada uma delas possui um poro central muito diminuto. Com isso, chegamos na primeira característica marcante de muitas hepáticas, a presença de poros nas células epidérmicas e a ausência completa de estômatos, seja no gametófito, seja no esporófito. Vejam na imagem do lado esquerdo os poros evidentes. É importante que você também perceba que esses poros estão associados a outras estruturas internas da planta, dentro do tecido vegetal. Na imagem à direita está o corte transversal do talo da planta visto em um microscópio. Nessa imagem, vemos o poro da célula epidérmica facilitando as trocas gasosas da planta com o ambiente externo. Abaixo do poro, temos espaços intercelulares e um tecido formado por um conjunto de células menores mais espaçadas. Vimos, portanto, que as hepáticas não têm estômatos e algumas possuem poros. Uma alternativa ainda para a troca gasosa dessas plantas é a cutícula pouco espessa. No vídeo que assistimos há pouco, vimos o crescimento do gametófito de uma espécie de hepática. Isso deixa claro que quando encontramos uma hepática no campo, ou mesmo um musgo e um antócero, estamos em geral vendo o gametófito dessa planta e mais raramente o seu esporófito. Portanto, embora o ciclo dessas plantas seja diplobionte, esse padrão visto no campo evidencia que a fase gametofítica nessas plantas é mais longa e persistente no tempo, enquanto a fase esporofítica, que não mostramos até aqui, é a fase mais efêmera e dependente do gametófito. De fato, o esporófito se desenvolve sob um gametófito nessas plantas e depois se degenera, estando presente no ambiente natural somente alguns períodos do ano. Vamos então conhecer mais sobre a diversidade de formas do gametófito das hepáticas e depois olhar com cuidado as variações do esporófito. Em geral, o gametófito das hepáticas são caracterizados pela orientação dorsiventral do talo, ou seja, as plantas sempre parecem achatadas. Sejam elas hepáticas talosas, imagens à esquerda, sejam elas hepáticas folhosas, as imagens à direita. As hepáticas folhosas ainda são organizadas em rizóides, caulídeos e filídeos. Você consegue perceber a diferença entre a porção dorsal e a porção ventral da hepática folhosa no canto inferior direito? Preste atenção nos detalhes e onde estão distribuídos os rizóides na porção ventral. Lembre-se que as hepáticas, assim como os musgos e os antóceros, não possuem órgãos como raízes, caules ou folhas.
pois essas plantas não possuem o tecido vascular que diferencia os órgãos vegetais, como em outros grupos dentro das embriófitas. É importante destacar a função particular dos rizóides nessas plantas e diferenciar sua função das raízes de outros vegetais. Nas hepáticas, assim como nos musgos e antóceros, os rizóides ajudam na absorção de água e também na fixação e ancoragem dos gametófitos. No entanto, os rizóides parecem não estar relacionados com a absorção de nutrientes. Diferentemente, no esporófito das plantas vasculares, os pelos radiculares das raízes, além de absorver água, também realizam o transporte ativo dos nutrientes, tendo um papel crucial para a nutrição desse esporófito. Quando o gametófito das hepáticas entra em estágio reprodutivo, ocorre a formação dos gametângios. Os anterídeos, gametângios masculinos, se desenvolvem e em determinado momento se rompem, dispersando os gametas masculinos ou anterozoides no ambiente. Nesse momento, os anterozoides se movimentam pela água e ocasionalmente encontram os arquegônios, gametângios femininos semelhantes a pequenas garrafas. Os anterozoides entram pelo canal do pescoço do arquegônio e alcançam o gameta feminino ou oosfera, que está retido no ventre do arquegônio e é proporcionalmente maior que os anterozoides. A fertilização da oosfera com a chegada do anterozoide dá origem ao zigoto diploide, que se desenvolve no embrião. Algumas hepáticas talosas desenvolvem estruturas semelhantes a guarda-chuvas que portam os gametângios. Os guarda-chuvas que portam os anterídeos são chamados de anteridióforos, à esquerda, e os guarda-chuvas que portam os arquegônios são chamados de arquegonióforos, à direita. Se observarmos o corte transversal do anteridióforo visto em um microscópio, veremos inúmeros anterídeos produzindo gametas masculinos, os anterozoides. De forma semelhante, se observarmos o corte transversal do arquegonióforo visto de um microscópio, veremos diversos arquegônios, as garrafinhas, como se estivessem de cabeça para baixo. Também neste caso, os anterozoides buscarão as oosferas no ventre dos arquegônios. Se ocorrer a fecundação, o zigoto diploide será formado, dando origem ao embrião e em seguida ao esporófito multicelular diploide. Veja na fotografia o esporófito de uma hepática folhosa se desenvolvendo sobre o gametófito. No esporófito das hepáticas, podemos observar a seta, estipe translúcida alongada, e a cápsula, que é o esporângio propriamente dito, região mais ovalada que lembra uma azeitona preta. Dentro do esporângio das hepáticas, a produção dos esporos via meiose é simultânea, ou seja, todos os esporos se desenvolvem ao mesmo tempo. Conjuntamente, células chamadas de elatérios, com formato helicoidal e paredes espessas, ajudam na dispersão dos esporos quando a parede das cápsulas se rompe em 4 valvas. A parede espessa dos elatérios são sensíveis a leves mudanças de umidade e, próxima da essência da cápsula, perdem umidade e se torcem, ajudando na explosão dos esporos quando as válvulas se abrem. Notem na fotografia que existem diversos esporófitos e alguns deles estão com as cápsulas abertas, enquanto que a maioria dos demais estão com as cápsulas ainda fechadas, cheias de esporos. Nessas fotografias é possível observar a abertura dos esporângios, em estágio inicial na fotografia à esquerda e no término da dispersão dos esporos à direita. Veja a quantidade de elatérios visíveis nas duas fotografias junto dos esporos. À direita ainda é possível ver que a maioria dos esporos em verde já foram dispersos. E na base do esporângio vemos também 3 das 4 válvulas totalmente tombadas. Agora veremos um pouco das características comuns aos musgos. Muitas destas características são semelhantes às hepáticas, mas existem diferenças. Uma delas é a presença de estômatos. Percebam na filogenia que os estômatos são uma provável sinapomorfia do grupo formado pela linhagem dos musgos, mais antóceros, mais as poliesporangiófitas. Os musgos fazem parte do filo Bryophyta, e dos 3 grupos que estamos explorando hoje, são o grupo mais facilmente observável em nosso dia a dia, com cerca de 13.000 espécies conhecidas. Como vocês veem nesse vídeo, eles podem ser encontrados facilmente sobre a casca das árvores, mesmo dentro do ambiente urbano. Portanto, observe os musgos próximos a você,
procure investigar o gametófito e o esporófito dessas plantas. Nos musgos, o gametófito é diferente das hepáticas, pois o talo não é achatado, e sim possui uma simetria radial. Eles são eretos e organizados em rizóides, filídeos e caulídeos. De forma semelhante ao que ocorre nas hepáticas, o anterozoide, ao fecundar uma oosfera no arquegônio, dá origem ao zigoto diploide, que se divide em embrião. No caso dos musgos, o embrião começa a se desenvolver e o esporófito pode ser observado se alongando sobre o gametófito com uma coloração verde claro, como na fotografia. Neste caso, é possível perceber que a seta cresce antes que a cápsula esteja completamente diferenciada. Esse padrão é distinto ao observado nas hepáticas. Portanto, o embrião começa a se desenvolver dentro do arquegônio, rompendo a parte superior de sua estrutura. Essa parte mais distal do arquegônio, agora chamada de calíptra, fica presa na região que dará origem ao esporângio do esporófito. A seta continua a se alongar e somente posteriormente a calíptra se desprende do esporângio maduro. Veja na primeira fotografia a cápsula com a calíptra sobre ela e, em seguida, veja a mesma cápsula sem a calíptra. Neste caso, é possível observar uma estrutura que só ocorre nos musgos, o opérculo, a pontinha mais amarronzada do esporângio. O opérculo se rompe com a desidratação de toda a cápsula e é possível ver suas fileiras de dentes formando o peristômio. Os dentes são conhecidos como dentes do peristômio. Quanto mais a cápsula se desidrata depois da quebra do opérculo, mais os esporos são liberados com a abertura dos dois conjuntos de dentes que formam o peristômio. A estrutura interna da cápsula ou esporângio é mais complexa do que é observado nas hepáticas. Existe uma columela central dentro da cápsula dos musgos, um tecido contínuo formado por várias células. Essa columela pode ser vista no corte longitudinal da cápsula, observada no microscópio, à direita. É possível ver os milhares de esporos que se formaram via meiose ao redor da columela. Os esporos haploides são completamente liberados da cápsula quando os dentes do peristômio se estendem completamente. Veja na imagem as cápsulas vazias e os dentes abertos. Os esporos, quando liberados no ambiente, germinam sob determinadas condições e dão origem ao protonema, um conjunto de filamentos interligados. Em alguns pontos desse protonema, as células começam a se dividir, dando origem a um novo gametófito imaturo, que inicia o seu desenvolvimento. Agora, vamos falar um pouquinho dos antóceros, provável grupo irmão de todas as demais poliesporangiófitas. Se vocês observarem as novidades evolutivas dos antóceros mais as poliesporangiófitas, encontraremos duas sinapomorfias, o esporófito fotossintetizante e o arquegônio imerso no talo. Existem cerca de 300 espécies de antóceros dentro do filo Anthocerofita. Vejam na fotografia em verde mais escuro os gametófitos, recobrindo toda a superfície do solo, e alguns esporófitos imaturos, em verde mais claro, iniciando seu desenvolvimento sobre os gametófitos. O gametófito dessas plantas é caracterizado por um talo achatado, com simetria dorsiventral. Em suas células é possível perceber apenas um único cloroplasto muito grande, além de associações com cianobactérias nostoque, que podem ser vistas como manchas marrons próximas à epiderme dessas plantas. O esporófito desenvolvido nos antóceros não possui seta, somente um pé e o esporângio, também chamado de cápsula. Isso quer dizer que tudo que se observa no esporófito na imagem, na verdade, é seu esporângio, muito alongado sobre o gametófito. Esse esporângio possui esporos em diferentes estágios de desenvolvimento, e quanto mais próximo do ápice, mais maduros estão os esporos dentro da cápsula. Além disso, na parte mais externa da cápsula, também é possível observar diversos estômatos sobre a epiderme. Já na parte interna da cápsula, é possível observar o desenvolvimento dos esporos. Nas imagens, destacamos dois cortes da cápsula vistos no microscópio, um corte longitudinal à esquerda e outro corte transversal à direita. Em ambos os cortes, é possível ver uma columela estreita no centro da cápsula e os esporos ao redor.
Existe um tecido bastante espesso entre a epiderme e os esporos. Esse tecido espesso, associado aos estômatos da epiderme, são responsáveis pela fotossíntese no esporófito dos antóceros, o que indica que o esporófito de tais plantas não seja totalmente dependente do gametófito, como ocorre nas hepáticas e musgos. Os esporos dos antóceros estão associados a pseudolatérios dentro da cápsula, e tudo indica que tais estruturas favoreçam a dispersão dos esporos quando a cápsula seca em seu ápice e se quebra, liberando os primeiros esporos. Uma vez no ambiente, esses esporos haploides germinam e dão origem a um único gametófito, diferentemente do protonema formado nos musgos, que dá origem a múltiplos gametófitos. Veja na imagem à esquerda os esporos observados em microscopia eletrônica de varredura. Já à direita, podemos observar com um microscópio de luz um gametófito imaturo se desenvolvendo. Terminando nossa videoaula, hoje nós pudemos relembrar um pouco das sinapomorfias das embriófitas, recuperamos também os microfósseis dessas plantas e as filogenias mais atuais que posicionam seus grupos internos. Finalmente, exploramos um pouco da diversidade estrutural das hepáticas, musgos e antóceros. Espero que vocês tenham gostado de tudo que vimos. Para encerrar, eu gostaria de colocar um último vídeo, bastante curto, mostrando uma cápsula de um musgo e seus movimentos. O que será que está acontecendo nesse vídeo exatamente? Até a próxima!